Sejam todos muito bem-vindos ao Tcheologia, para mais uma edição especial do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos para o nosso 6º episódio da série Teologia e Ciência, que começamos há 2-3 semanas atrás. Para o episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a relação entre o dilúvio e os fósseis. Como é que essas duas coisas se relacionam, certo? E para a conversa de hoje, a nossa convidada é a doutora Gabriela Reines. A doutora Gabriela Reines, ela é PhD em Geologia e Paleontologia pela Universidade Federal do Ceará, que está situada lá em Fortaleza, e em conjunto com a Universidade de Kentucky, certo? Ela atua atualmente no Departamento de Pesquisa da instituição chamada Respostas em Gênesis, que está lá nos Estados Unidos, que trabalha sobre esse assunto e outros vários relacionados ao criacionismo, à ciência propriamente dita, certo? E ela também trabalha como tradutora e revisora para a língua portuguesa, ou seja, ela traduz os materiais que lá são produzidos em inglês e traduz para a nossa língua. Então, ela trabalha diretamente com esse tipo de conteúdo e hoje ela nos abençoará trazendo explicações, elucidações, mostrando como as duas coisas se relacionam, o dilúvio e também os fósseis. Tá certo? Então, após a vinheta, eu e a doutora Gabriela vamos conversar sobre esse assunto interessantíssimo e empolgante, tá certo? Mas antes de irmos para o nosso vídeo, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, tá bom? Dá aquele triplo C, curte, comenta e compartilha com o máximo de pessoas possível e ative o sininho ali para você receber as notificações de quando um novo vídeo sai, de quando um novo bate-papo for ao ar aqui no nosso canal, tá certo? Então, eu espero que você seja abençoado por esse bate-papo e que você aprenda mais sobre esses eventos importantíssimos, os quais as Escrituras nos trazem para mostrar a grandeza das obras do nosso grande Deus, tá ok? Então, até daqui a pouco. Doutora Gabriela Reines, seja muito bem-vinda ao nosso canal para mais uma edição do podcast do Tchê, para falarmos sobre o dilúvio e os fósseis, a relação desses dois assuntos. Queremos tratar aqui a importância dele para a igreja, a importância dele para os cristãos, porque devemos entender melhor acerca desse assunto para fortalecer a nossa fé, fortalecer os nossos argumentos e também para que sejamos mais entendidos acerca de todas as coisas que as Escrituras trazem para nós hoje como cristãos. Então, seja muito bem-vindo, que esse tempo seja abençoador para nós e para quem vai nos assistir. Muito obrigada, pastor Leandro, pelo convite. Fico muito feliz, muito honrada por esse convite, estar participando com vocês aí desse podcast, falando sobre esse assunto que é tão enriquecedor, né, tão importante para toda a igreja. Sim, muito bem. Doutora, fale para nós sobre o seu trabalho. O que a senhora tem feito atualmente é a mesma coisa, mas como é que Deus tem lhe usado para o avanço do reino onde a senhora está? Bem, eu sou paleontóloga, tenho doutorado em geologia, mas a minha área de especificidade é dentro da paleontologia, e eu tenho trabalhado no Answers in Genesis por quase 4 anos. Aqui, Answers in Genesis é uma organização cristã, apologética, criacionista, que trabalha nesse intuito, né? Não é sobre apenas a ciência, mas é sobre a autoridade da palavra de Deus, é para isso que a gente está aqui. Então, a gente tem feito esse trabalho. Eu sou do departamento de pesquisa daqui, mas também trabalho nessa parte de mídia, sou palestrante, escrevo artigos e assim por diante. A gente vai fazendo, como a Bíblia diz, né? São poucos trabalhadores e tem muita coisa para fazer. Então, É o que verdade. manda para a gente fazer, a gente vai fazendo e Deus vai cuidando dos resultados. Sim. Interessante essa tua colocação. É uma das perguntas que eu geralmente tenho feito para os nossos convidados que têm falado sobre ciência e teologia aqui no nosso canal. Mas, na tua percepção, assim, o que você consegue ver? Há poucos cientistas nessa área
cristãos que estão fazendo boa ciência, boa teologia, ou tu achas que tem um número até considerável de cristãos nessa área? São poucos, né? São muito poucos. E, infelizmente, de forma muito triste, trazer também que até muitos dos que estão dentro desse número que já é pequeno têm, têm se comprometido com algumas falácias, com algumas informações que, que trazem danos, né? Não só para a ciência, mas que trazem dano também e principalmente para o reino. Uhum. Então, assim, são pouquíssimas pessoas e dentro desses poucos ainda há alguns que infelizmente não têm feito essa boa ciência. Então, a gente, como a Bíblia diz, né, a gente precisa ter muito cuidado, muito discernimento, porque a, a gente sabe que muitas vezes a gente fica atento, né? Olha, eu vou prestar atenção nessa pessoa porque ela é cristã. E nem sempre a gente é o que a Bíblia, os de Bereia, né? Uhum. Ir lá e checar, ei, tá de acordo com a Bíblia, não interessa quem fale. Uhum. A autoridade maior e única, nossa regra de fé, nossa régua é a Bíblia, Uhum. né? Não tem o que se discutir. Então, independente de quem fale, a verdade ela é uma pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Se a pessoa realmente está falando verdade, está falando algo que vem do Senhor, se vem algo Uhum. que é bíblico, né? É correto. Sim, perfeito. Ah, por que tu achas que não há tantos cristãos fazendo boa ciência? Tu acha que é porque é difícil, é complexo, ou porque as pessoas não se interessam mesmo em fazer? Pastor Leandro, a verdade é que assim, o senhor como pastor sabe muito bem que há perseguições, né? Assim, não em níveis de perseguição que a gente vê em outros lugares, né? Obviamente. Ainda. Mas os cristãos, eles são marcados por essa perseguição. E essa perseguição, ela é uma perseguição intelectual, é uma perseguição física, em muitos casos, né? Os meus avós que plantaram a igreja presbiteriana em Juazeiro do Norte, que é de onde eu sou, tinham cicatrizes na cabeça, né, de pedrada, de paulada. Então, muitas vezes é uma perseguição física, intelectual e assim por diante. Então, quando você decide fazer ciência dentro de uma perspectiva bíblica, né, criacionista, é, vai vir muito problema. O primeiro problema é a universidade, né, que você vai ter que se manter calado durante todo o seu período de universidade, tanto da universidade como mestrado, doutorado, pós-doutorado, se for o caso. E é, quando você sair, dependendo da área que você for, do ambiente que você for, normalmente é um ambiente acadêmico secular, há uma perseguição muito grande, onde as pessoas não vão abrir portas para você, onde as pessoas não vão te dar financiamento. A gente sabe que dentro das políticas públicas existe muito disso, né, da ideologia. É, então, há essa perseguição e muitas pessoas ah, também não veem a necessidade ou até mesmo a importância de linkar, sabe, de conectar a sua vida cristã com o seu labor, né, com o seu trabalhar, com o que você está fazendo. Então, eu acredito que são essas duas questões, tanto a questão da pessoa não achar que tem necessidade de linkar, de conectar o que você acredita com o que você faz, e também de deixar de lado porque não quer tanto essa perseguição, sabe? Sobre os fósseis. Por que é importante nós falarmos sobre esse assunto? Eu sei que na época que eu estava estudando, eu até lembro de duas palestras que a senhora deu lá no seminário onde eu estudei, no Cibima. Foi até o pastor Demétrio que a convidou, e a senhora esteve lá, e eu estive presente nas duas. Lembro muito bem, mas já tem, eu acho que aí, talvez 5 anos, 4, 5 anos, que eu não escuto mais sobre isso, né? Uhum. Então, qual é a importância de nós revisitarmos, voltarmos a falar sobre esse assunto? Uma coisa que a gente não pode esquecer
é que o mesmo Deus da ciência é o mesmo Deus da Bíblia, né? E quando eu estou falando de ciência, eu não estou falando é, de ciência nessa nova definição que existe, que hoje dentro, por causa das ideias evolucionistas, a palavra ciência, ela trocou a definição dela. Hoje a definição de ciência é evolução. É humanismo, é naturalismo, é cientificismo e assim por diante. Então, quando você fala em ciência, as pessoas já dizem Uhum. assim, não me envolva com isso porque é, eu sou cristão, ou então não me envolvo com isso porque eu acredito na Bíblia, né? Então, assim, mas o que eu estou usando aqui é a verdadeira definição da palavra ciência. A palavra ciência significa conhecimento. Então, o mesmo Deus da ciência, o mesmo Deus do conhecimento, em Cristo estão escondidos todos os tesouros de conhecimento e sabedoria. Então, esse mesmo Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus que se revela na natureza. Continuar estudando sobre esse assunto vai fortalecer a sua fé na sua caminhada cristã, vai te dar respostas em situações que você vai precisar, porque todos nós precisamos de algumas respostas em alguns momentos da nossa vida, né? E também vai te fazer ligar essa a sua visão do seu dia a dia com a prática cristã e não simplesmente separar uma coisa da outra. Então, quando a gente está sempre revivendo esses assuntos, sempre lendo sobre esses assuntos, a gente está, ei, existe uma conexão muito forte, que é indiscutível, com a vida aqui na Terra, com a vida no céu. Toda a razão pela qual a gente tem uma mente lógica, a gente tem uma mente que entende sobre a estabilidade da natureza, ou seja, gravidade é hoje e vai continuar sendo gravidade amanhã, tudo isso está dentro da nossa mente já. A ciência ela não consegue provar, ela não consegue criar métodos para demonstrar isso, já está dentro da nossa mente, ou seja, foi Deus que colocou na nossa mente. Para que você explique a lógica, você tem que ter a lógica. Uhum. Então, de onde veio a lógica? Esse é um dos problemas, por exemplo, que o naturalismo não consegue explicar. Se tudo que existe é matéria, então e a lógica? Veio de onde? Uhum. Não é? E todos eles precisam da lógica. Todos eles têm conceito do que é bom, do que é ruim. Uhum. Todos eles têm conceito de verdade. Todos eles têm conceitos é, é, que são, que são conceitos morais, mas que não fazem sentido algum dentro de uma visão naturalista, de uma visão humanista, de uma visão evolucionista. Então é muito importante a gente estar tá sempre voltando para esse assunto, porque não só para a gente, né? Alguns de vocês que estão escutando são pais, são avós, são tios, e a nossa geração aí que está nas escolas, nas universidades, eles são bombardeados diariamente, não só dentro da escola, mas na literatura, na música, em filmes, em vídeos. E a gente precisa dar uma resposta para eles. A Bíblia fala sobre isso. A gente tem que estar pronto para dar uma resposta. E não, a Bíblia não fala qual a sua idade que você tem que dar a resposta. Ela só fala que você tem que estar pronto. Uhum. Então, de criança até o mais velho, a gente precisa estar pronto. E como é que a gente está pronto? Inicialmente, quando a gente é criança, sendo ensinado. E com o tempo, a gente vai buscando esse conhecimento sozinho também. Então, é de necessário, é de uma grande necessidade estar revisitando esses assuntos para nos fortalecer e nos fazer enxergar que a nossa vida não é só terrena. A Uhum. terra aqui está totalmente ligada com o céu. Perfeito. Doutora, e por onde que nós devemos começar para entender essa questão, para entendermos a relação entre o dilúvio e os fósseis? Bem, algumas características da paleontologia, né, que é a ciência que estuda os fósseis, assim como da própria geologia que estuda a história da Terra, elas apontam para algo com as seguintes características. E eu vou citar aqui algumas dessas características, tá? Por exemplo, uma das características é que algo catastrófico aconteceu, com destruição de cerca de 90% dos organismos que já existiram na Terra. Isso é uma média geral, obviamente, porque existem alguns organismos que diminuíram mais, menos, mas sempre dentro dessa média entre 70% a 90% desses grupos de organismos que já existiram na Terra. Isso vem da literatura secular, isso não é nada de criacionista, né? Isso vem da literatura secular, vem de análise de bases de dados, porque a gente tem como fazer algumas análises de alguns grupos que são atuais e com os fósseis que já foram encontrados. E eu até mesmo ouvi
várias vezes, né, dentro da minha sala de aula, numa universidade secular, que algo aconteceu na Terra que destruiu, que foi catastrófico, que destruiu cerca de 90% de todos os organismos que já existiram na Terra. Isso bate muito bem com, por exemplo, algumas catástrofes que aconteceram, que quando você vai fazer o estudo, né, e aí fica muito mais fácil, porque é uma questão bem atual, você está ali enxergando, você sabe por exemplo, quantas famílias ou quantas espécies tinham naquele local antes da catástrofe e após a catástrofe. E é interessante que esse número é bem parecido, por exemplo, de 90% realmente de ter se extinguido, né? Quando depois dessa catástrofe. E um outro ponto é que nós encontramos fósseis em todos os lugares do mundo, do cume das montanhas até lá embaixo dos oceanos. A gente tem esses fósseis todos misturados. Alguns que são bem de características continentais, com outros que são bem de características marinha mesmo, sabe? Outro ponto é a deposição de camadas em forma laminar, né, como se fosse uma panqueca, uma em cima da outra. Bem bonitinha, bem formadinha, isso a gente consegue ver em qualquer estrutura geológica, aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, no mundo, ele tem a mesma característica. Uma coisa interessante que, segundo a perspectiva é, evolucionista, né, essa perspectiva naturalista, essas camadas elas foram depositadas de forma muito lenta, de forma gradual. Porém, a gente sabe que isso é impossível, porque como que algo pode ser depositado lentamente de forma gradual e ter essa característica laminar? Isso a gente só consegue enxergar em laboratório. Quando a gente vai para um laboratório e coloca água e com esse movimento de onda, vai e volta, a deposição desse sedimento ele vai ser em forma de lâminas, muito bem feitinhas. De novo, como se fossem camadas, né? Então, a gente sabe que na prática, quando a gente vai para o campo, não é isso que a gente vê. Não é essa deposição lenta e gradual, mas é uma deposição que vai bem de forma laminar, né? Com erosão rápida ou sem erosão entre as camadas. Foi uma coisa interessante, uma vez eu estava em campo com um colega não cristão, e a gente conversando lá em Santana do Cariri, né? Que eu sou de Juazeiro do Norte. E eu falei para ele, eu estava em campo, eu perguntei para ele, olha, quanto tempo durante essas duas camadas, eram duas camadas laminares assim, bem pequenininhas, uma entre a outra. E eu perguntei quanto tempo mais ou menos para gerar isso, né? Ele falou, olha, entre 2 a 5 milhões de anos. E aí eu falei, olha, é interessante que durante esses 2 a 5 milhões de anos não houve perturbação de água, de vento, de animais, de formação, sei lá, de alguma planta. Não tem nada. Não tem nada. E ele parou para mim e falou assim. Parou para mim e falou assim: Ah, nunca tinha pensado sobre isso. Eu falei, não, obrigada, né? Assim, então, assim, eu acho que essa é uma das coisas, como a gente como cristão, a gente pode lançar alguns desses questionamentos, algumas dessas perguntas, porque muitas dessas pessoas nunca nem se pararam para pensar sobre isso, né? E jogar essas questões ajuda muito até mesmo a pessoa a parar para pensar assim, oh, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, me questionar sobre essas questões. Um outro ponto também, tem muita turbidez. A gente tem camadas de rocha chamadas de turbiditos. E essas camadas de rocha, elas são formadas com muita perturbação de água. Quando tem muita perturbação de água, se formam essas camadas, essas rochas. E são rochas enormes, são camadas enormes. E a gente encontra isso no mundo inteiro, sabe? Então, já aponta para que algo teve muita água, muito sedimento, muita perturbação da água, aconteceu. A gente vê também camadas enormes, com dezenas de metros, dobradas. O que significa que elas dobraram enquanto ainda estavam moles. Porque, obviamente, se elas já estivessem duras e fossem dobradas, elas não iam dobrar, elas iam quebrar. Isso é uma coisa simples, né? Você pega um biscoito e quer tentar dobrar ele, não vai dobrar, tá duro, vai quebrar. Outra coisa que é muito legal
Eu lembro quando eu estava fazendo campo da faculdade, a gente via nas rochas marcas de correntes de água. E a gente conseguia ver qual era a força dessa água, dependendo dos grãos que estavam ali depositados. Então, é muito interessante quando a gente vê essas correntes de água, sabe? Algo envolvendo água aconteceu no mundo inteiro. Uhum. Eu não tenho como. Eu estudei geologia, então não tenho como não falar sobre esse assunto. Uhum. Na própria literatura, quando a gente está estudando geologia, isso nos livros seculares, tá? Gente, eu estudei em universidade secular, tá? Na Universidade Federal do Ceará. E fiz a pesquisa de mestrado no American Museum of Natural History, que é o Museu de História Natural aqui nos Estados Unidos, em Nova York, o mesmo museu do filme Uma Noite no Museu, né? E fiz o doutorado na Universidade de Kentucky, que também é uma universidade secular, aqui no estado de Kentucky. A pesquisa foi aqui, né, durante um ano. E a gente estudando esses livros, porque obviamente eu era solicitada a falar sobre esse tema, né? Estudando esses livros, eles falam sobre isso, falam sobre dilúvios, né? Eles falam sobre pequenas catástrofes Uhum. locais que aconteceram, que simplesmente acabaram com o local, com os animais que existiam lá. Obviamente é local, porque eles estão falando de uma certa determinada Claro. camada, uma certa determinada região, área, né? Por exemplo, há estudos com o pássaro, o Archaeopteryx, né? E ele que morreu na presença de água. Os estudos demonstram que a forma como o fóssil foi encontrado foi em água. E isso não é só com Archaeopteryx. A gente vê em vários outros fósseis essa, essa característica. E quando a gente compara a ordem, né, que os animais, as plantas, elas foram enterrados, bate certinho com a ordem das camadas que nós encontramos, com as características das camadas que nós encontramos. Animais e plantas muito grandes enterrados, porque isso demonstra que o quê? Teve uma quantidade de água muito grande para Uhum. enterrar esses animais. E quando eu falo de animais grandes, eu tô falando de bicho de 40 metros, eu tô falando de bicho de, sabe, 20 e poucos metros. Eu tô falando de plantas que têm, sei lá, 3, 4 metros. Eu tô falando de troncos de árvore, assim, enormes. Eu não Uhum. tô falando de nada, assim, pequenininho, né? Que a gente fala, fóssil, aí é pequenininho e tal. Mas de muita coisa muito grande. Isso indica que o quê? Que algo rápido Uhum. simplesmente é, 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 enterrou aqueles animais de forma muito rápida, né? Uhum. Quase que instantânea. Esses animais foram enterrados. E o último ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que, por exemplo, camadas de rocha como a tapeate, que é muito conhecida aqui no Grand Canyon, nos Estados Unidos, elas são encontradas de leste a oeste, a mesma camada, de leste a oeste dos Estados Unidos. A gente sabe que o Brasil ele é muito grande de sul-norte, né? Ele Uhum. é puxado sul e norte. Estados Unidos é leste a oeste. E leste a oeste dos Estados Unidos você vai encontrar essa camada. Ou seja, indica que algo depositou essa camada nos Estados Unidos inteiro. Milhares de quilômetros que foi depositada essa camada. E sabe uma coisa que é muito legal? Essa mesma camada que é encontrada nos Estados Unidos, ela é encontrada em Israel, no sul de Israel. Então não foi só nos Estados Unidos. E outra coisa, Estados Unidos e Israel, em algum momento, Uhum. já estiveram juntos. Uhum. Perfeito. Por isso que essa camada conseguiu ser depositada dessa forma. Obviamente, lá ela não é chamada de tapeate, que a gente sabe dentro da geologia, as camadas elas são dadas nome de acordo com o local onde elas são encontradas, né? Então, a, o nome lá é equivalente, é outro nome que é equivalente ao local onde ela está, onde ela foi encontrada. Mas isso demonstra algo grande, com muita água, rápido e global. E aí eu quero puxar para a segunda pergunta. A questão, tu falaste aí que em algum momento Israel e Estados Unidos estavam próximos. E aí nós, como cristãos, criacionistas, e até certo ponto entendemos, de certa forma, que antes do dilúvio os continentes eram todos juntos, era um só, vamos dizer assim. Uhum. Ah,
a gente entende que o dilúvio foi global. Tá? Uhum, Quais as provas que nós temos para argumentar que o dilúvio foi global? Tirando, claro, aquelas pesquisas de que outras nações, outros povos também falam de um dilúvio global, mas quais outras provas científicas que nós temos que corrobora que o dilúvio foi global e quais os problemas de nós afirmarmos que não foi global? uhum. Tá, então vamos entrar nesse assunto aqui. Vai ser um assunto que vai ser uma das perguntas que a gente mais vai é, se ater, tá? Porque é Ok. muito importante isso, muitíssimo importante. Bem, diante de todas essas que eu já comentei, que você pode falar assim, não são provas, né? Porque tem gente que às vezes não quer enxergar, tudo bem. Mas são evidências, estão apontando para que algo nessa característica aconteceu. É, primeiro a gente precisa entender de onde essa ideia veio, né? De onde essa ideia de outros tipos de dilúvio vieram. Porque isso é uma ideia nova. Durante 1.800 anos, a ideia tradicional foi que o dilúvio foi global, catastrófico, histórico, literal, como a Bíblia diz. Entre, por 1.800 anos, essa sempre foi a ideia que era que era tida. Então, assim, você fica perguntando assim, mas tá, mas por que surgiram outras ideias? De como, né? Isso é muito importante, porque toda vez que a gente procura saber a raiz, historicamente ou filosoficamente, o que aconteceu para que isso viesse à tona, faz com que a gente entenda melhor alguns pontos. E essa ideia da impossibilidade de um dilúvio global, ela começa a ser discutida ali, logo depois de que a ideia de milhões de anos ganhou força, sabe, no século XVIII. Até o século XVII, tinha algumas coisinhas ali, mas no século XVIII é que ela ganha uma força muito grande, com a ideia de milhões de anos e também com o material do Darwin, né, que foi publicado ali também no século XVIII. Por quê? Porque, diante do que eles estavam vendo, aparentemente, a geologia e a paleontologia começaram a trazer provas, evidências de que a Terra era muito mais antiga e que, por isso, os cristãos tinham que reinterpretar Gênesis, né, pelo menos, de 1 até 9. E principalmente quando a gente está falando aqui do dilúvio, de Gênesis de 6 até 9. Uhum. Então, essa ideia, ela foi plantada no século XVIII, onde teve muita força, e já no século XIX já foi assim, afirmado que não existe dilúvio global e acabou e ponto final. E aí o que foi que aconteceu? Alguns pastores, algumas pessoas que estavam em ministério para poder ligar, conectar a Bíblia com essas novas ideias Uhum. científicas que estavam surgindo, eles começaram a reinterpretar a Bíblia, reinterpretar Gênesis de 6 a 9, já que a gente está falando aqui especificamente Uhum. do dilúvio, por exemplo, o dilúvio local. Né? O dilúvio local foi por um teólogo, o John Pye Smith, que era ministro da Igreja Congregacional, isso também já no século XVIII. Então, ele acreditava que foi catastrófico, mas que foi apenas na Mesopotâmia, tá? Uhum. Ele também acreditava numa criação local, mas isso aí pode ser um convite para o próximo podcast, né? Já estou Perfeito. aqui deixando a dica, fica a dica. É, e ele descreve que aconteceu apenas ali na Mesopotâmia. E quais são os problemas com essa ideia? Primeiro, que o dilúvio não destruiu toda a carne, como a Bíblia fala. Né? A Bíblia fala que o objetivo do dilúvio era destruir toda a carne. Se Uhum. for local, as pessoas poderiam muito bem ter ido para outros lugares. Mas aí algumas pessoas falam assim, mas olha, naquela época não tinha muita gente, sabe? Então não tinha necessidade. Mas a gente precisa lembrar que o dilúvio, ele aconteceu cerca de 1.656 anos pós-criação.
E a gente está falando de um pessoal que tinha o mandamento Uhum. de multiplicar e ser Exato. frutífero. E que tem um pessoal também que não tinha televisão. Então, né? Vamos colocar menino nesse mundo. Existem alguns estudos que, se nós compararmos o crescimento, né, a taxa de crescimento antes do dilúvio, né, pré-diluviana, sendo igual à taxa de crescimento do ano 2000, por exemplo, que foi quando aconteceram esses estudos, teria, na época, antes do dilúvio, cerca de 750 milhões de pessoas. 750 milhões de pessoas durante o Gente. período ali do pré-diluviano. E se a gente entender que essas pessoas viviam 600, 700, 800, 900 anos, Noé teve 3 filhos quando tinha Uhum. 600 anos, gente, não é? Então, assim, quando a gente entende que essas pessoas, elas tinham uma idade também que era muito mais, chegavam até uma idade bem mais avançada, se a gente aumentar essa taxa em 0,001, 0,001, a população seria de 4 bilhões de pessoas. Então, tem que ter sido algo, mesmo que a gente vá nos 750 milhões, tem que ter sido algo que destruísse toda a carne. O propósito do dilúvio era esse, destruir toda a carne. O outro ponto é, se não foi global, se foi local, por que Noé teve que construir a arca? Uhum. Lembrando que a arca demorou entre 50 a 75 anos para ser construída. Então não foi um negocinho que ele fez em um ano, 6 meses, não. Levaram muitos anos para que essa arca fosse construída. Então, para que Noé construiu a arca? Para que Noé construiu uma arca com a estrutura que a arca tinha, com o tamanho que a arca tinha, que era um tamanho de 133 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Isso eu estou usando o côvado médio, porque a gente sabe que o tamanho dos côvados era de acordo com a cultura Uhum. da época, né? Isso eu estou usando, tipo, não estou usando o menor, nem estou usando o maior. Estou usando Uhum. o côvado mediano. É, mas se a gente for pegar o côvado um pouco maior, já vai aumentar muito mais a arca. Uhum. Então, se for para o local, se for um dilúvio local, por que uma arca desse tamanho? Outro ponto, por que pássaros? A Bíblia fala muito claramente que aves deveriam Uhum. estar na arca. Por que pássaros? Se tem uma coisa que pássaro faz, ele voa, ele vai embora, não tem problema. Para que isso? Para que eles foram enviados? Né? E lembrando que todos os animais, não foi Noé que colocou na arca, Noé guardou os animais na arca. Quem levou os animais até a arca foi o próprio Deus. Ora, se foi um dilúvio local, que tolice trazer aves Uhum. para serem colocadas dentro da arca, gente, não é? Outro ponto que é extremamente importante, que a gente não pode esquecer, a vinda de Jesus está diretamente ligada ao dilúvio. A Bíblia fala e linka a vinda de Jesus com o dilúvio. Da mesma forma como aconteceu no dilúvio, acontecerá também na vinda de Jesus. Isso vai ser local, a vinda de Jesus, então, a volta dele. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Algumas características do próprio dilúvio, que é citada na Bíblia, porque a gente tem que lembrar que o dilúvio, ele teve 40 dias e 40 noites de chuva, Uhum. 5 meses de inundação, incluindo isso aí já o pico de água de 40 dias, 5 meses de recuo das águas e 2 meses de tempo para secar a terra. Isso dá 370 dias ou 371, caso você queira arredondar. Uhum. Então, isso dá mais de um Mais ano. de um ano. Dá mais de um ano. Então, a gente precisa entender justamente isso. Em uma região, qualquer região, como a Bíblia diz, que foi coberto, né, por sete obviamente o valor na Bíblia são côvados, mas quando a gente faz a conversão são 7 metros, mais de 7 metros. Qualquer local que fosse coberto por mais de 7 metros durante 5 meses, 150 dias, Gênesis de 8, 1 a 2, desculpa, é óbvio que essas águas necessariamente iam se espalhar. Uhum. Isso é óbvio, isso é uma questão lógica.
Então, assim, o texto mesmo fala, né, que as águas aumentaram, versículo 17, aumentaram muito sobre a terra, prevaleceram excessivamente sobre a terra. Então, você vê versículo 17, 18 e 19 desse capítulo, versículo 20 também falando sobre esses mesmos pontos, que demonstra que houve um aumento, né, uma Uhum. consequência. Olha, as águas aumentaram muito, excessivamente, assim por diante. Levaram 221 dias, ou seja, mais de 7 meses, para que as águas do dilúvio realmente diminuíssem completamente. Se fosse um dilúvio local, não, assim, é impossível imaginar qualquer área local que precise de tudo isso. Uhum. Não tem como. O topo das montanhas ficou coberto por 16 semanas, 110 dias. Então é muito difícil ligar essas informações, que todas elas estão lá em Gênesis, de 6 a 9, conciliar com o conceito de inundação local. Impossível. Impossível. Outro ponto que é extremamente importante. A, o que aconteceu na Torre de Babel foi uma consequência da desobediência, da rebeldia do homem, com o mandamento que Deus deu a ele. Que ele deveria o quê? Multiplicar, frutificar aí, encher a terra, né? Encher, vai embora, vai povoar a terra. Deus só precisou de 100 anos de rebeldia do povo contra esse mandamento para que acontecesse o que aconteceu na Torre de Babel. Então, por que que Deus não fez isso, já que o povo levou 1.656 anos vivendo nesse mesmo local? 750 milhões de pessoas durante 1.656 anos no mesmo local, e Deus não puniu eles por estarem sendo rebeldes ao mandamento dele, e aí Deus pune lá durante o período da Torre de Babel por causa de 100 anos. Uhum. Então não faz sentido teológico, não faz sentido bíblico a gente entender esse tipo de coisa, esse tipo de julgamento que totalmente não não aconteceu, né? Então assim, a gente pode ir, aí eu também não sei em relação a necessidade, né? Mas a gente tem outros tipos de dilúvio, como o dilúvio calmo, a gente tem um dilúvio emprestado, a gente tem um dilúvio interpretado. Todos esses tipos de dilúvio, eles têm problemas seríssimos. Não Uhum. apenas problemas científicos, mas problemas principalmente teológicos. Uhum. Esse é o pior, né? Então, assim, para não falar de todos eles, né? Cada um deles, o que eu gostaria de concluir essa parte é dizer assim, olha, existem muitas provas, tanto paleontológicas como geológicas, de aspecto físico e estrutural da Terra, Uhum. que demonstram algo que foi global. Uhum. E a impossibilidade, eu falei muito aqui do local, porque, por exemplo, é um dos que é mais utilizado, né? O local. Então, é preciso que a gente tenha uma ideia na nossa mente que lá em 2 Pedro 3 e 6, é, ele fala, deixa eu aqui abrir aqui, a 2 Pedro 3 e 6. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com a água do dilúvio. Uhum. Então, assim, a Bíblia fala muito claramente, e fala que essas pessoas, elas estão ignorando Uhum. isso. Então, se não há provas, se não há evidências de um dilúvio global, como que Deus pode punir essas pessoas por estarem ignorando? Uhum. Ignorando o que se não existe evidências? Então, se esse versículo está falando sobre isso, está demonstrando que há evidências, precisam ter evidências que demonstrem que essas pessoas estão ignorando, estão escarnecendo do que elas têm conhecimento. Porque elas estão ali na frente, estão vendo, estão enxergando. Porque, como eu falei, existem outros tipos de dilúvio, como o dilúvio calmo. O dilúvio calmo, por exemplo, também foi por um teólogo, né?
E esse dilúvio calmo, ele acredita que as coisas não aconteceram, não deixou marca nenhuma. Foram 40 dias, 40 noites, mas que não deixou marca nenhuma. Então, imagina aí, 40 dias, 40 noites de chuva, 5 meses de inundação, sabe? Todas essas características aconteceram, não deixou marca nenhuma. Uhum. Nenhuma. Gente, a gente é do Brasil, a gente sabe que uma chuvinha no Brasil, a destruição é grande. Sim. E não é só no Brasil, não, em tanto canto que a gente vê aí no mundo, né, os noticiários. Infelizmente, agora, sempre dezembro e janeiro assim, é um caos para mim, porque eu já fico pensando ali no Rio de Janeiro. Tem Uhum. muita chuva, né? Então, assim, todo ano, infelizmente, a gente tem notícia que algo aconteceu catastrófico ali no Rio de Janeiro, pessoas morrem, tem soterramento, etc. Então, assim, é uma tristeza. A gente sabe que isso acontece. Então, é impossível que algo dessa magnitude tenha acontecido e que não tenha deixado marca alguma. E, para concluir o que o senhor começou falando, né, a gente tem lendas, né, no mundo inteiro, tanto ali dos assírios babilônicos até o Havaí, Uhum. com essa mesma característica de dilúvio, 8 pessoas, uma arca, animais, um homem, Noé, né? E aí o nome Noé é traduzido também em vários locais do mundo, você tem tradução do nome Noé, e assim por diante. Então a gente tem tanto uma questão histórica muito forte, Sim. literária muito forte, porque isso tem escritos de vários livros de vários Uhum. lugares do mundo inteiro, né, de povos, de nações, e que essas nações não tinham contato algum. Por muito tempo, essas nações elas não tinham contato. Uhum. Então, como que elas inventaram a mesma história, né? Sim. Então, tem as questões paleontológicas, geológicas, históricas e literárias que são muito fortes, que apontam para isso, que são evidências claríssimas de que Uhum. algo realmente aconteceu de forma global. Global. Interessante, tu falaste da rapidez com que as águas elas inundaram, né? Porque não foi só chuva, né? Abriram-se também os abismos e as águas vieram de baixo também. Então veio de baixo e de Uhum, cima. E, e o que me causa espanto, não é espanto, mas é surpresa, de que as pessoas acham que o dilúvio só durou 40 dias e não levam uhum, em conta todo o restante do tempo, esses dos quais você acabou de comentar. Então, se nós pensarmos melhor nessa questão do dilúvio, o dilúvio não foi só quando estava chovendo, mas foi todo o processo em que subiram uhum, as águas foram escorrendo, todo o tempo em que ela permaneceu ali inundando o território mundial, se assim a gente pode dizer. uhum, Né? isso. Ao que se deve essa essa não compreensão? Não é nem compreensão, mas é essa falta de informação. Tu acha que isso é uma falha dos próprios teólogos que não estudam esse assunto devidamente e acabam esquecendo de trazer essa questão? Ou eu já ouvi muitos teólogos falando que o dilúvio foi 40 dias, 40 noites e nada além disso. Então, ao que se deve essa falta de informação? Pastor Leandro, assim, ignorância. Me perdoe a palavra, mas assim, eu não tenho como usar outra palavra. O texto é muito claro. E o que é o mais fantástico do texto de Gênesis de 6 a 9 é que ele diz o dia, no 17º dia do mês, sabe? No 15º dia, no sexto dia. Ele vai falando datas muito precisas. Uhum. Muito precisas. Sim, por muitos anos, eu também acreditava que o Dudu foi 40 de 40 noites, paciência. Como que um negócio de 40 de 40 noites vai acabar com o mundo inteiro? Isso não existe. Então, infelizmente, nós não temos ensinado da forma correta. Isso a gente tem que puxar a responsabilidade para a gente, né? Como pais, não temos ensinado da forma correta. Como professores de escola dominical, a gente tem usado aqueles livrinhos, aqueles desenhinhos com a girafa lá para fora da arca, né? Com os animais bonitinhos, com buraco na arca. E a gente acha lindinho aquilo. Aí você pega e diz assim: olha, essa criança vai para a escola dominical durante 40 minutos. Chega lá, vê
um desenho é, totalmente caricato de uma arca. Vai para a escola, passa no mínimo 5, 6 horas por dia estudando geologia, história, seja lá o que for, tudo combatendo a Bíblia. Aí você acha que 40 minutos ensinando algo que é caricato vai fazer com que ela acredite na Bíblia? Vai fazer com que ela acredite em Deus? Óbvio que não. Então, acho que a gente tem que chamar isso para responsabilidade para nós, igreja, e começarmos a ter muito mais cuidado e falar assim, olha, mas é só criança, tem que ser bonitinho, tem que ser fofinho, tem que ser engraçado, porque a gente não entende as estatísticas. As estatísticas mostram que as perguntas e as dúvidas relacionadas à Bíblia e à Terra, né, a vida, a origem da vida, etc. e tal, elas começam cerca de 9 anos de idade. É isso que as estatísticas mostram. Por que que a gente tem um medo tão grande? E assim, isso aconteceu comigo, não é? Os pais, né, têm um medo muito grande quando meu filho for para a universidade, quando meu filho para a universidade e se desviou. Gente, ele já desde 8 anos de idade, 9 anos de idade, ele já tinha essas dúvidas. Uhum. Só que, assim, criança não leva muitas coisas a sério. Quando você chega na universidade, que você já está com uma outra cabeça, que você já está mais independente, que você já não precisa mais agradar seus pais em ter que ir para a igreja, etc e tal, você simplesmente cai fora, porque não faz sentido. Não faz sentido. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo, né? Eu fui criada numa igreja é, cristã, uma igreja evangélica. E quando eu cheguei, e as minhas perguntas começaram, eu lembro também, quando eu tinha 9 anos de idade, 9, 10 anos de idade, eu começava a ter essas perguntas, mas eu vou perguntar para quem? Quem vai responder? Né? Se eu tô indo para a escola dominical, tô vendo uma arca de Noé toda rasgada, toda quebrada, toda furada de bicho, quem é que vai? Você acha que a minha professora de escola dominical vai me dar uma informação coerente? Ah, deixa pra lá. E aí você vai na escola, bombardeada ali com a evolução, bombardeada Uhum. ali com o naturalismo, babá, mas ainda assim tentando, né, fazer alguma conexão, ou então dizendo assim, isso é só conhecimento. Uhum. Domingo eu vou pra igreja, né? Domingo eu vou pra igreja, faço umas coisas que eu tenho que fazer na igreja, de segunda a sábado eu vou estudar ciência. Uhum. E quando você chega na universidade, você para assim, bem, se o que eu aprendi lá é mentira sobre geologia, sobre antropologia, sobre a origem do homem, a origem da Terra, tudo isso é mentira, e o que eu estou aprendendo agora na universidade é o que é verdade, não faz sentido para mim eu continuar nessa mentira. Uhum. Abandona. As estatísticas mostram que de 10 pessoas que vão, 10 jovens que vão para a universidade, apenas um permanece na igreja. Um permanece na igreja. E muitas vezes esse um que permanece na igreja com as ideias tortas, Uhum. né? Tristemente. Então a gente precisa chamar essa responsabilidade para nós. E aí, voltando para a pergunta que o senhor fez. Por que que é importante sempre estar revivendo esses assuntos, sempre estar voltando a estudar sobre esses assuntos? Justamente por isso. Porque a Uhum. gente vai precisar dar respostas. E não é só quando ele estiver na universidade, que está com um professor que tem um doutorado. Olha, você vai dizer assim, mas meu pai, minha mãe, meu professor tem doutorado, meu professor tem estudo. O senhor não tem, a senhora não tem, por que a senhora está falando isso? Quem é que você acha que a gente, uma pessoa que já está num momento já bem conhecido de rebeldia também, né? Essa idade de 17, 18, 19 anos, vai escutar? Obviamente, os colegas da faculdade, os professores da faculdade, são as pessoas que ela mais está passando tempo, ela já não passa mais tempo dentro de casa, com os pais, né? Já vai na igreja ali no domingo, quando não tem prova na segunda. E eu tô falando isso da realidade que eu vivi, né? Ah, não, mãe, eu não vou pra igreja hoje não, porque eu tenho prova segunda-feira, eu vou estudar. Ah, não, mãe, eu tenho prova na quarta. Quarta-feira, quinta-feira. Mas eu precisava de uma desculpa, né, pra não ir pra igreja. É, E assim por diante. Então, é muito, muito, muito importante que a gente chame a responsabilidade pra gente, que a gente faça algo. A gente ensine ciência, eu tô falando ciência e conhecimento, a verdade da Bíblia e a verdade da Terra para as crianças, desde pequenininho. Já vai ensinando, já vai explicando, já vai fazendo essa conexão, porque senão você querer ensinar isso depois que tá com seus, como a gente diz no Nordeste, um cangote duro, dá mais não, É não dá. verdade. Doutora, eu quero fazer mais duas perguntas sobre
o dilúvio no sentido da arca e antes de passarmos para a questão dos fósseis? Existe, talvez essa pergunta vai ser mais rápida, mas existe alguma evidência ainda da arca? Ou o que nós temos são apenas alguma réplica? Eu sei que há uma réplica aí nos Estados Unidos, que até onde eu sei é do tamanho do que está descrito nas escrituras, mas a arca real, a verdadeira, há alguma evidência dela ainda ou não? Pastor Leandro, uma coisa que a gente precisa entender é que existe pouquíssima informação sobre o local onde a arca parou, né? A gente fala, "Mas como assim? Tá doida?" Né? E as montanhas do Ararat. Montanhas do Ararat não tem muita coisa. É uma região enorme, né? E aí a gente vai, dentro de alguns estudos históricos ou da escrita do nome e assim por diante, a gente pode chegar assim por uma inferência, por uma dedução, ali mais ou menos por ali pela Turquia, Uhum, né? Ah, não há, né, assim, não há ali aquela região da Turquia, do Irã e da Armênia, né? Mas não há registros, né, assim, uhum, realmente de se foi encontrada, nada nesse sentido. É, que por um lado, assim, eu até vejo um cuidado de Deus, né? Porque nós somos idólatras por natureza. E aí, encontrar um local desse, né? Ora, o povo queria o corpo de Moisés, né? uhum, Para idolatrar, né? Então, nós somos idólatras. Então, eu até acredito que é uma forma assim, de Deus preservar, né? A, nós, uhum. idólatras por natureza, de cairmos em uma, em uma tentação dessa, né? É, mas não foi encontrado, não. Tem muita coisa, né? Muitas ideias, muito é falado, mas muito pouco provado Uhum. nessa questão. Então, realmente tem uma arca aqui, que é do Answers in Genesis, né? Da organização aqui também, que tem o Creation Museum, e ela foi realmente é, construída nos tamanhos bíblicos, né? Com a estrutura bíblica, os 3 andares, etc e tal. Então, é, não tem nada assim que a gente possa falar realmente que foi encontrado da arca, não. Ok. E quanto, talvez essa pergunta aqui abra um leque, mas talvez para um próximo episódio. Nós até conversamos sobre isso, mas o dilúvio ele ajuda tem até um artigo no Respostas em Gênesis. Eu falo Respostas em Gênesis porque eu não sei falar em inglês. Answers in E Genesis. Não, mas tudo eu não bem. consigo. Uhum, Mas eu até li esse artigo sobre a idade da Terra. E um dos uhum. pontos ali é sobre o dilúvio. Ele coloca o dilúvio como sendo um dos pontos de evidência de que a Terra ela é jovem. Então, o dilúvio nos ajuda a entender que a Terra é jovem, de fato? Sim, sim, completamente. Ah, e eu vou aqui citar ah, algumas razões por isso, tá? Por exemplo, um dilúvio catastrófico, né, global, ele destrói todas as possibilidades de uma Terra de milhões de anos. Primeiro, porque eu não preciso mais de milhões de anos para a formação de camadas. As camadas, elas são formadas em horas, em semanas. Eu não preciso mais. Por exemplo, no Monte Santa Helena, existem camadas de cerca de 20 metros, né, de altura, assim, de um comprimento quilométrico, que foi formado em 3 horas. Uma catástrofe que foi no Monte Santa Helena, que foi algo bem localizado aqui nos Estados Unidos. Em 3 horas, você tem camadas enormes sendo formadas. Imagine em algo catastrófico como o dilúvio de Gênesis, né? Então, a ideia de milhões de anos vai embora. Acabou. Eu não preciso mais de milhões de anos para ter essas camadas. É, os fósseis, eles já não levam mais, não precisam mais de milhões de anos para ser formado os fósseis, mas eu só preciso de horas, semanas. Você faz horas para se formar um fóssil? Sim,
horas para se formar um fóssil, semanas. Eu não preciso mais de algo a mais para poder ter um fóssil, né? E aí a gente vai ter uma outra pergunta ainda no podcast, que a gente vai falar um pouquinho melhor mais sobre esses detalhes, eu não quero me ater a eles agora. Ok. Em um cenário de milhões de anos, ou bilhões de anos, esse dilúvio ele vai destruir tudo que foi formado. Então, por exemplo, se algo aconteceu com milhões de anos, quando acontece o dilúvio, ele simplesmente destrói. Uhum. Acabou. Foi embora. Todas essas provas de milhões de anos foram embora. Então, por isso que o dilúvio, ele, ele demonstra que realmente essa terra é uma terra muito, muito nova, né? E quando você fala assim, nova como? Nova de cerca de, é, pós-dilúvio, né? Cerca de 4.000, um pouquinho anos que, que a gente tem essa terra. Primeiro, quando a gente está falando sobre essa questão de fósseis, que tem essa ligação com o dilúvio, o processo de fossilização, quando eu estava estudando durante a faculdade, livro secular, uma das primeiras, uma não, a primeira causa para se ter um fóssil é que seja um soterramento rápido. Então, eu não posso ter um soterramento, eu não posso ter que esse fóssil foi enterrado de forma lenta e gradual durante muitas milhares de anos ou milhões de anos. Porque esse fóssil se destruiria, tanto pelo aspecto interno, da estrutura interna do bicho, né, do animal, gases, bactérias, etc., como externa. Outros animais vão se alimentar dele, a água vai derrubar, vai levar aquele animal, né, e assim por diante. O sol, a terra, tudo isso vai dar problema para que a gente tenha um, um fóssil. A própria dinâmica da Terra e das suas mudanças estruturais no período de milhões de anos já levariam à destruição de fósseis. Porque, por exemplo, se eu tenho fósseis que foram formados em alguns milhões de anos, mas com outros milhões de anos que vão vir, toda a mudança da Terra, de estrutura, de transformação da Terra, é, a geodinâmica da Terra, de mudança de movimentação de placas tectônicas, etc., vulcões, etc., só isso aí já destruiria os fósseis que tinham. Porque se você demora muito tempo, a própria água, o próprio sol vai destruir esse material. Né? Plantas que vão se formando ali perto vai destruir esse material durante milhões de anos. Por que a gente encontra fóssil hoje? De todo, no mundo inteiro. Outro ponto muito interessante, a gente tem fósseis de xixi, de marcas de xixi. Então, isso demonstra que, primeiro, foi algo muito rápido e que não foram milhões de anos para formar esse fóssil. Uhum. Gente, marca de xixi. Rapidinho isso seca. A gente sabe que isso no meio do mato, né? É isso que acontece com os animais. A gente tem pegadas. A gente tem, por exemplo, insetos voando, demonstrando que algo muito rápido aconteceu e eles foram simplesmente soterrados. Então, toda essa ideia de milhões de anos vai embora com o dilúvio, porque agora eu já tenho todos esses fósseis sem ter a necessidade desse, ah, desse milhões de anos. Outro ponto que é muito importante é a preservação. A gente encontra tecido, a gente encontra músculo, a gente encontra moléculas, a gente encontra proteínas ainda preservadas em fósseis. E são fósseis que são datados em milhões de anos. Impossível isso. Impossível que esse tipo de estrutura orgânica seja preservado durante milhões de anos. Por exemplo, tem alguns fósseis de vespa que você vê a estrutura do pelinho, da, 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 da asa dela, Asa. Uhum. da asa, sabe? Então isso é impossível. Lembra uma vez que eu estava lá no Museu de História Natural em Nova York, e aí eu estava fazendo uma pesquisa, e a menina que estava lá também olhou o fóssil que eu estava estudando, e ela falou assim, nossa, esse fóssil assim tá perfeito, parece que, né, ela ficou surpresa com o fóssil. E ela disse assim, nem parece que foi milhões de anos. Aí eu falei assim, é porque talvez não foi, não é? Então, assim, você olha a preservação dos fósseis,
É impossível você colocar essa questão de milhões de anos. Aí você fala assim, ah, mas não, Gabriela, isso tem na literatura, tá? Na literatura tem assim, olha, esse fóssil aqui foi preservado, mas é raro. Esse fóssil aqui é preservado, mas foi raro. É raro encontrar. Aí você pega e junta 1.000 artigos, todos eles falando que é raro. Porque não é tão raro assim, não é? Simples. Mas não, é porque dentro da visão, perspectiva evolucionista deles, eles não acreditavam que isso poderia ser preservado e por isso eles não procuravam. Como eles não procuravam, eles não Não achavam. encontravam. E agora, como eles começaram, e a maioria desses achados são algo assim, que eles nem estavam procurando e encontraram. Uhum. Eu tive uma dessa. Eu estava procurando uma outra coisa em um dos meus fósseis. Outra coisa. E encontrei uma estrutura orgânica. Obviamente, infelizmente, não posso aqui citar, porque como vai estar em publicação científica, eu não posso trazer essa informação aqui, né? Mas a gente nem estava procurando por isso. Uhum. E a gente encontrou. Eu, como criacionista, acreditava que era possível ser encontrado. Mas, como eu estava fazendo pesquisa com outros colegas não criacionistas, né? Eles não ficaram surpresos quando a gente é, encontrou isso. Sim. Então, assim, você vê que essa ideia de milhões de anos, ela cai por terra num dilúvio. Uhum. Totalmente, porque toda a estrutura que nós temos hoje pode ser muito bem explicada e muito melhor explicada de forma muito mais razoável, muito mais racional do que a própria estrutura de milhões de anos. Sim. Até faz mais sentido, não é? Na verdade. Muito mais E, sentido e o para o que a gente vê no interessante, campo. sim, Que a gente vê o no campo, o né? Eu sou interessante paleontóloga. aqui é a surpresa dos seus colegas, né? Quando vê Uhum, as coisas diferente, o que eles acham, o que eles imaginam que seja, não é. E aí, uhum, pelo que a senhora menciona das suas experiências, há sempre uma surpresa de que eles não pensam na possibilidade, e isso me leva a crer que eles são talvez treinados a não pensarem de outro jeito, só apenas daquele jeito em sim. que são ensinados na universidade, e outros, como essa sua colega, pensa e na verdade, aqui eu quero, pode até me corrigir se eu estiver errado, talvez haja na consciência deles, claro, dado por Deus, aquela coisa de que não é tão assim como se ensina, sabe? Uhum, Há aquele sentido onde assim, rapaz, isso aqui não pode ser, como tu disseste aqui, mil tantos milhões de anos e está preservado bonitinho desse jeito aqui. Então, talvez há na consciência dessas pessoas um questionamento que talvez não venha à tona porque são treinados a não fazerem, a serem somente assim, ou talvez porque falta coragem de trazer contrapontos ou até mesmo de debater o que estão sendo ensinados ali. Eu não sei como é que tu vê isso. É o bom senso, né? É o bom senso. A Bíblia diz em Provérbios que o bom siso, ele vai te conservar. Então, quando Uhum, você tem um bom siso, quando você tem um bom senso, ele te conserva de mentiras. Ele te conserva de enganos, ele te conserva de cair em ciladas, né? Então, como o senhor falou, essa luta entre o bom senso, aquela informação que é clara, né, ali nos seus olhos, você está enxergando, você está tocando. uhum, Como que isso aqui tão bem preservado pode ser milhões de anos? E aí, você não precisa ser uma pessoa treinada no campo, com doutorado ou mestrado, numa faculdade, para você ver isso. Não precisa, sabe? Você vai no campo, por exemplo, lá em Santana do Cariri, você pega as pessoas mais simples que trabalham lá na laje, sabe? E assim, eles olham assim e eles falam a mesma coisa. Ah, parece que foi ontem, uhum. sabe? Porque são pessoas que é o bom senso. É o bom senso. De você olhar e você assim, não, isso não tá batendo com o que eu tô sendo ensinado. Porém, eu vou contra a minha consciência diante daquilo que eu tô sendo ensinado e Sim, vou acreditar no que os professores acreditam. E isso aí é um gancho para a gente, como igreja, como a gente pode ensinar as crianças, porque a gente tem que começar com as crianças. sim. Não interessa estar com jovem, grupo de jovem, não interessa. Ensina os crianças pequenos. Começa com os pequenos. A mostrar para eles. Leva um fóssil. Mostra para eles. Leva eles no museu. Mostra para eles, assim, um fóssil.
Eles, eles vão muito melhor que a gente, porque a gente já está tão doutrinado, tão Uhum. com uma mente tão lavada, né? Que eles vão falar coisas assim que você fala assim, nossa, mas como? Mas por quê? Porque eles têm um bom senso. Uhum. Eles enxergam muito melhor que a gente em muitos aspectos. Então tem muita coisa que nós, como igreja, podemos fazer que, sabe, que vai fazer com que eles, nossa, se abram os olhos e comecem a enxergar que realmente faz sentido o que a Bíblia está falando. Uhum. Com o que eles veem no campo, com o que eles veem no museu, com o que eles veem, né, ali na frente deles. Uhum. Perfeito. Doutora, ah, quanto aos fósseis, eu estava escutando aqui a senhora falar, e assim, e pelo que eu entendi, há vários tipos de fósseis, não só animal, como tu disseste, gases, até mesmo esse xixi e coisas. Mas o que mais se Uhum. encontra são fósseis de animais, correto? Não, encontra tudo. Encontra Tudo, de tudo, tudo? tudo, tudo. Tudo. De Ah, planta, de fungo, de atividade bacteriana, de invertebrados. A maioria do que a gente encontra é invertebrado, né? São aqueles bichinhos do mar, uhum, né? Concha, etc. Insetos, artrópodes em geral, folhas, frutos, flores. Então a gente encontra de tudo. Tem fóssil de tudo que existe, uhum, tanto no micro, no aspecto micro, onde eu preciso de um microscópio, né, de alguma ferramenta para enxergar melhor. Eu lembro que na faculdade a gente estudava, era muito lindo, mas assim, dava uma dor de cabeça danada. É literal, porque você tem que ficar no microscópio, a gente ficava no microscópio durante 6, 7 horas no dia. É, olhando, porque é grão de areia, uhum, fóssil do tamanho do grão de areia. E é lindo, lindo você ver uma conchinha do tamanho de um grão de areia. É lindo você ver toda aquela estrutura no tamanho de grão de areia no microscópio e falar assim, gente, que Deus. Quando eu comecei a estudar paleontologia, já dentro de uma perspectiva criacionista, eu me tornei uma aluna muito melhor. Porque tudo que eu estudava, eu via, isso aqui é do dilúvio. uhum, Isso aqui veio e tá de acordo com a palavra de Deus, sabe? Então, assim, isso me dava um desejo, uma vontade de estudar cada vez mais, de uhum, aprender mais, né? Então, muitas vezes eu falo assim, mas não quero misturar a religião com meus estudos, não. Gente, a razão pela qual você estuda, não sei se você sabe, mas quem inventou escola, quem criou a escola, foram cristãos, uhum. tá? Então, assim, não vem com essa ideia de que não quero misturar meus estudos com religião, não, tá? Porque já tá misturado desde sempre, tá bom? A razão pela qual você tem uma cabeça e uma lógica na sua cabeça é justamente por causa da religião lá, né? Da Bíblia, por causa de Exatamente. Deus. Então, não vem com essa, não. A, então é muito, muito importante para a gente saber que tem assim, de pequenininho até grandes, né? Bichos de 40 metros, plantas, troncos de árvores, assim, grandão, sabe? Muito grandão. Que a gente fica pensando, como para arrastar isso? Uhum, Foram muitas águas, né? Para poder arrastar isso, arrastar as raízes de uma árvore dessa, de um bicho desse. É, então a gente começa, quando a gente está em campo, mesmo assim, fazendo campo, a gente fazia muito campo na faculdade, a gente começa a ver tanta coisa no campo que é tão relacionada com o dilúvio, que obviamente, infelizmente, eu não poderia ficar citando sobre o dilúvio, né? Mas na minha cabeça estava ali, claro. linkando uma coisa com a outra, conectando uma coisa com a outra, e eu ficava, assim, admirada e muito feliz Muito de poder legal. estar ali, sabe? Tocando, assim, assim, gente, isso aqui é do dilúvio, né? Eu pude tocar, e professor, por que você tá pegando? Eu disse, não, nada não, deixa pra lá. Que massa. Não é? Aliás, esses bichos que estamos, que a senhora estava comentando aí, podemos dizer que são os dinossauros, correto? Sim, dinossauro, Ok. plesiosauro, pterossauro. Ah, claro que pterossauro não tão de 40 metros, né? Um pouquinho menor. Uhum, Mas, é, nesse caso, uhum. pterossauro, Legal, plesiosauro, e ah, pterossauro, dinossauro e plesiosauro. legal. Pensando nessa questão do dilúvio ter inundado não só animais, plantas, mas também inundou, como tu disseste muito bem, o que está descrito nas escrituras. O dilúvio tinha como propósito
exterminar a raça, vamos dizer assim, o homem, tirando ali a Noé e a sua família. Uhum. Há alguma evidência, há algum fóssil de pessoas? Já foi encontrado, já foi achado alguma evidência, algum tipo de fóssil humano? Não, não. E a gente parando para pensar sobre isso é algo bem interessante, né? Porque, por exemplo, 95% de todos os fósseis que nós temos, eles são de origem marinha. Então, são essas conchinhas, esses bichinhos pequenininhos, sabe? De origem marinha, desculpa. 95% desses 5% que restou, eles são plantas, árvores, algas. Dos 95% que restou, 0,25% são de vertebrados, incluindo insetos. E o que restou, que é 0,0125%, é de vertebrado, principalmente peixe. Isso é um dado do livro do Dr. John Morris, de 2002, The Young Earth. Então, The Young Earth 2002, Dr. John Morris tem esse dado. Então, quando você vai ver que só 0,0125% eram de vertebrados, na maioria deles peixes, a gente não encontra fóssil, né, de humano. A gente consegue entender um pouquinho por quê. Por exemplo, é, as águas do dilúvio elas foram subindo de forma é, gradativa, né? Então, isso faz com que alguns animais de grande porte que consigam se movimentar, eles vão subindo para áreas mais altas para tentar se proteger. Isso é uma questão normal. Que quando a gente vai ver na ordem dos animais da evolução, né, que eles colocam na perspectiva evolucionista, que essa ordem de animais é uma ordem de, de desenvolvimento, de evolução, bate muito bem com essa outra interpretação de que são os animais tentando fugir. Uhum, Por exemplo, você vai ter mamífero mais acima, homem vai estar no topo, mamífero, ave vai estar mais para cima. Por quê? Porque a ave voa. Os répteis e peixes estão uhum, embaixo. Porque o movimento de réptil já é muito mais devagar e peixe está dentro d'água, vai morrer, né, com toda aquela a turbidez da água mesmo. E outros não, porque vão ficar ali protegidos na água. Alguns anfíbios também, né? Então eles ficam ali embaixo. E você vai ver mais em cima só ave, mamíferos, grandes mamíferos, né? E o homem. Então o que é que acontece? Esse homem ele vai tentar fugir para o local mais alto. Então você não vai encontrar nada de homem, nada de fóssil de homem nas camadas abaixo, né? Nas primeiras camadas que foram formadas durante o dilúvio. uhum, Por quê? Porque, primeiro, muitos fugiram, os que morreram ficaram ali, mas porque tinha muita água, muita terra, o que é que vai acontecer com essa estrutura? Vai simplesmente ser destruída, lembrando que a própria estrutura do homem, do ser humano, quando morre em água, vai o quê? Vai flutuar. uhum, E flutuando, você vai estar ali com sol, com mais chuva, com outros animais, você vira outras aves, você vira comida, uhum, não é? Então, assim, não tem, não é? Não tem, não é encontrado. E é, a gente consegue entender até mesmo a estrutura do dilúvio, né? Com as águas e com o afogamento, essas pessoas iam morrer. Mas o que é interessante que não é só homem que não tem, fóssil de homem, ser humano que não tem. Existem fósseis de outros mamíferos que também não são encontrados, né? Então, assim, a gente fala de homem, porque obviamente é o que a gente já mais pergunta, né? sim, Mas, por exemplo, a maioria dos fósseis, né? Dos poucos mamíferos no registro fóssil, que estão ali na camada, que é uma das últimas camadas
já bem final do dilúvio, a, final do dilúvio Cretáceo, depois vem o terciário, né? Período do estrato terciário, que normalmente as pessoas colocam como já ali pós-dilúvio, né? Camada já pós-dilúvio, a gente não encontra muitos mamíferos lá também, sabe? Então, assim, pode ter sido uma questão mamífero, né, da própria estrutura do corpo, que não preservou, mas a gente não, não Não consegue encontra. encontrar. Não. Entendido. Antes de irmos para o final, doutor, eu queria pontuar aqui duas mais perguntas. Uma, a qual nós até comentamos em off, que é sobre a era do gelo, ou a era glacial, se assim eu posso dizer. Ah, Uhum. ela existiu de fato, e se existiu foi depois do dilúvio, por causa da chuva, da inundação, tudo ficou frio e essas coisas, ou ela advém de outras coisas, se ela existiu, ou ela é um mito? Não, a era do gelo existiu sim, e foi uma consequência do próprio período diluviano, né? Alguns estudos colocam que a, a era do gelo aconteceu entre 500 a 700 anos pós-dilúvio. Então, por causa de todas as circunstâncias que foram consequência do dilúvio, a era do gelo aconteceu em cerca de 500 a 700 anos pós-dilúvio. Então, assim, a gente tem esses dados são matemáticos, né, diante de algumas informações que pode ser dado, como umidade, etc e tal, e a gente chega mais ou menos esse valor, esse número, né, de cerca de 500 a 700 anos é, pós-dilúvio. Depois. Então quer dizer Uhum. que essa época gelada, só depois de cinco, cinco séculos aconteceu? E por quanto tempo durou? Por quanto tempo durou? Durou não muito tempo, né? Durou algumas décadas de, de era do gelo, talvez 100 anos, alguma coisa nesse sentido assim. Eu não sei te precisar muito bem quanto tempo durou, porque a gente não tem muitos cálculos precisos da duração dessa era essa do gelo, sabe? Porque, obviamente, está sempre baseado em alguns outros cálculos, né? São questões mais matemáticas, questões é, mais de pressuposições, né? Então, fica um pouquinho difícil para a gente é, chegar a um número fechado, mais preciso disso. Por que que a gente consegue chegar mais ou menos à questão da Era do Gelo? Quanto tempo depois? Porque até mesmo, historicamente falando, quando a gente vai para a Bíblia, né, Jó, ele comenta sobre a Era do Gelo, né? Então, assim, é uma das poucas menções que fala sobre gelo, é, que ele vê, mas obviamente de onde Jó estava, ele não conseguia enxergar muito bem o que estava acontecendo, ele só conseguia ver algumas das coisas, porque o local onde ele estava não conseguia, né, enxergar aquela área, que é a área, obviamente, a área do gelo, né, onde aconteceu esse período, foi mais em cima, mais na região dos polos, né. Então, a gente consegue ter essa informação histórica, porque a gente vai ver lá em Jó, e também por causa de uma questão de umidade, né? Quando a gente vê a quantidade de água. São vários estudos que acontecem, né? Para chegar a esse número. Então, Bem, muito bem. E para finalizar o nosso tempo aqui, doutora, quero tomar muito mais o seu tempo. É, a questão da evolução, da teoria da evolução. Tu achas, como cientista, como paleontóloga, como alguém que estuda com afinco esse tema, tu achas que o dilúvio e os fósseis, eles provam que a teoria da evolução ela é falaciosa? totalmente. Definitivamente sim. Aham. E eu não usaria nem a palavra teoria, sabe? Porque teoria ela tem uma base de certas evidências, de certas provas demonstrando que aconteceu. E essa não é verdade. Por exemplo, você vai falar sobre a evolução, não tem evidência. Aí fala assim, pelo amor de Deus, doutora Gabriela, não vem com essa. Não tem. Eu podia ficar aqui horas e horas e horas e horas refutando elas.
Não tem. E eu sou mulher, então eu consigo passar horas e horas falando, isso não é um problema, não. Não tem nem evidência histórica, nem evidência científica, nem evidência lógica, nem evidência filosófica, não tem nada, nada. Por isso que eu gosto de chamar ela de hipótese. É uma hipótese apenas, e que simplesmente é destruída quando realmente você vai estudar os dados sem essa pressuposição de milhões de anos, sem essa pressuposição de que há uma evolução entre esses animais, né? Muito bem, muito bom. Tu usaste o mesmo termo que o professor Adalto usou um episódio que tivemos aqui, a hipótese da evolução, né? Não teoria. Ele deu algumas características do que seria uma teoria, precisa ser testável, precisa ser Isso. passar por Uhum. todo aquele processo Uhum. de, agora me fugiu Método a palavra, científico. método científico, exatamente, Uhum. observação. Isso. Aí tem mais 2 passos que agora me fugiu. Observa e testa, né? E Isso, aí você repete. exatamente, exatamente. Pois bem, doutora, eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer a bênção que foi de tê-la aqui conosco, de nos explicar, de nos mostrar melhor os argumentos para o dilúvio, tanto a questão que é importante de termos aqui a questão do dilúvio sendo como global, né, é o que é descrito nas escrituras, isso deve fortalecer a nossa fé naquilo que está escrito aqui, e as evidências científicas, elas mostram que a Bíblia está certa. E, na verdade, deveria ser assim, a Bíblia mostrando o que é a verdade e a ciência corroborando o que está ali também, né? Ou ao contrário, agora eu me embananei aqui. Mas a ciência, ela precisa ser estudada por todos nós, pelos cristãos, de maneira responsável, para não ficarmos dizendo bobagem, como é o que Sim. tem na maioria dos canais da internet, nas mídias, são cristãos falando bobagem sobre isso. E ter cristãos, assim como a senhora, que faz uma boa ciência, é importante estarmos divulgando tudo aquilo que nós sabemos, o que vocês sabem, para a edificação da igreja, para que ela saiba o que de fato é uma boa ciência, o que de fato está sendo estudado por bons cientistas, por bons cristãos. Então, o meu desejo é que Deus continue abençoando você, continue lhe dando graça, continue lhe usando na expansão do reino onde tu estás, e que mais pessoas continuem sendo abençoadas e edificadas pelo teu trabalho. Então, o meu muito obrigado, e eu espero termos uma outra oportunidade, como falamos aqui, para falarmos sobre a Terra Jovem, sobre outras questões desse sentido, tá bom? Então, meu muito Com obrigado, certeza. Deus abençoe o seu trabalho, e vamos esperar que Deus nos dê a graça de termos outra oportunidade aqui. E vamos Sim. falando de Jesus, falando o que as Escrituras dizem até que Ele venha. Foi para isso que fomos chamados, para mostrar Jesus Cristo, as obras do grande Deus, para que as pessoas sejam salvas por Ele. Amém. Muito obrigada pelo convite, pastor Leandro. Entendendo que todos esses assuntos, eles não são só ciência, né? Eles estão relacionados totalmente à autoridade da palavra de Deus. O que Deus fala, a ciência, ela não prova a Bíblia, a ciência apenas confirma. A Exatamente. Bíblia prova ela mesma. Então, a gente precisa ter esse entendimento que não é sobre ciência, mas é sobre o reino, é sobre a verdade do Senhor sendo propagada e refletida, e que o ponto mais importante de toda essa conversa que a gente teve é voltar para a autoridade da palavra de Deus. O que Perfeito. a palavra de Deus está falando e o que nós devemos entender a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa falar conosco e não nós levarmos as nossas pressuposições para a palavra de Deus. É assim que a gente precisa lê-la, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela vai trazer entendimento para os mais simples, é o que a Bíblia diz, Uhum. e é muito importante que a gente tenha isso, né? Não é sobre ciência, mas é sobre a autoridade da palavra de Deus. Perfeito. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenha um ótimo dia, doutora, e que Deus continue lhe capacitando cada vez mais a continuares mostrando a glória dele no que tens feito aí. Um forte Amém. Muito abraço. obrigada, pastor Leandro. Um abraço.